Olá pessoal, bem-vindo mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou mostrar uma indicação de livro de filosofia para aqueles que têm o interesse de conhecer essa corrente filosófica de cunho mais prático, mas também epistemológico, que nasceu lá nos Estados Unidos, que é o pragmatismo. Certa vez, numa aula de filosofia, eu tinha um professor que ele era especialista na área do pragmatismo, e certa vez eu falei bem assim: o pragmatismo só poderia ter nascido nos Estados Unidos. Por quê? Porque a visão americana, norte-americana, é uma visão muito pragmática de mundo. E ele concordou comigo. E posteriormente eu pedi uma indicação para ele de um manual, um livro de filosofia introdutório sobre pragmatismo. E aí ele me indicou esse aqui, ó, o livro sobre pragmatismo do Cornelius de Waal. Sobre pragmatismo, Cornelius de Waal, da editora Loyola. Este livro aqui tem pouco mais de 230 páginas. É um livro um tanto resumido, que o próprio tradutor disse que na introdução aqui ele procurou lá nos Estados Unidos um bom livro para que pudesse introduzir o pragmatismo no Brasil, e traduziu este livro, que tem uma visão de um espectro geral e introdutório sobre os principais dos filósofos pragmatistas, desde o Peirce até as discussões contemporâneas com o Susan Haack. E é interessante de que quando a gente pensa em pragmatismo, às vezes nós pensamos que é uma corrente filosófica, muito embora nascida lá nos Estados Unidos, nós pensamos que é restrita a este país. E aqui nós temos, nesse livro, a apresentação de filósofo inglês como Scott Schiller. Nós temos também uma abordagem do pragmatismo franco-italiano e da filósofa Susan Haack, que é um importante epistemologista ou epistemóloga contemporânea. E assim, é um livro que é bom para você ler com calma, porque eu acredito que não é aparentemente uma corrente filosófica fácil de entender, que muito embora tenha um princípio epistemológico, mas que tem uma, como é que diz, uma proposta muito prática. E aqui você tem filósofos como Charles Sanders Peirce e William James, que foi praticamente os fundadores, muito embora William James, ele vai, não sei se eu posso dizer, por uma parte muito mais pragmática do que o próprio Peirce. Você tem o Scott Schiller, que é um filósofo britânico que chegou a conhecer o William James e foi influenciado pelo mesmo. Você tem, talvez, um dos principais filósofos do chamado neopragmatismo americano, que é o Richard Roth. E você tem a filosofia franco-italiana, a versão franco-italiana do pragmatismo, e tem a Susan Haack. Então assim, pela abordagem, pelo tanto de filósofos que contemplam esse livro, de alguma forma é um livro um tanto resumido, muito embora ele é um livro muito interessante
porque às vezes a questão não é o tanto de páginas que tem, mas a exatidão, a maneira como aborda e também de quem lê, como absorve este conteúdo. Então você vai ter aqui a diferenciação entre os diversos filósofos pragmatistas e também uma evolução desse pensamento. E ao mesmo tempo você pode ter uma oportunidade até mesmo de deixar um pouco o preconceito sobre essa corrente filosófica, que muitas vezes é taxada, muitas vezes, de perigosa, porque tem uma visão prática do conhecimento e porque mostra também que o conhecimento ele tem uma proposta prática e de influência no nosso mundo. E de que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós somos inclinados ao conhecer ou à busca do conhecimento para a solução dos nossos problemas cotidianos. E não necessariamente existe um conflito entre aquilo que seja útil ou prático com aquilo que seja um conhecimento verdadeiro. Não implica necessariamente ser uma contradição, como o próprio você vai entender muito quando você lê aqui sobre o Scott Skinner, principalmente. Então é um livro muito interessante, talvez o principal sobre o assunto disponível em português. E aí também você vai ter uma lista de bibliografia, você vai ter indicações de leitura sobre os principais textos destes filósofos. Então muitos também já disponíveis em português. O Peirce, o James, o Roth, eles têm textos em português, e você vai ter uma oportunidade de conhecer esta corrente filosófica que muitas vezes é deixada de lado devido a um certo preconceito das pessoas que às vezes nem conhecem e não procuram conhecer. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Como disse, estamos lá no Kawaii e tem o nosso Pix aí para a contribuição, se vocês quiserem ajudar aí com o canal. Um abraço aí e até a próxima.